Igreja? Amém. Vamos estar de pé só por um instante. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versos 13, 14, 15 e 16. Tiago, capítulo 4, versos 13, 14, 15 e 16. Todos encontraram? Amém. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Feche seus olhos. Pai, graças te dou quando estamos na tua casa, Senhor, neste segundo culto de hoje, louvando o teu nome, te adorando, ó Deus, e agora, Senhor, quando vamos estar meditando na tua palavra, que o teu Santo Espírito tenha plena autoridade, espaço, poder, liberdade para agir no nosso meio. O Senhor possa trazer revelação, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para nós compreendermos, Senhor, o que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, nós estamos em preparação para o Congresso da Juventude, cujo tema vai ser a busca pelo Espírito Santo. E esta manhã eu estive durante algum tempo meditando, já essa semana pensando sobre isso. Preparei uma mensagem até para trazer acerca da necessidade do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que eu já preguei já trouxe essa palavra aqui, não sei se faz pouco tempo ou muito tempo, ou talvez eu não preguei bem, ou quem estava aqui, a pessoa que era para ouvir não estava aqui. Certo é que, quando eu cheguei aqui no templo, o Senhor me cobrou para que eu ministrasse esta palavra nesta tarde. E eu peço atenção, porque isso pode fazer diferença entre viver ou morrer, entre andar para frente ou afundar de uma vez. A falência dos projetos feitos fora da vontade de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus, quando criou o homem, Deus deu ao homem uma capacidade que nenhum outro ser vivo possui. Mesmo que nós sejamos levados a considerar que os primeiros animais, ainda no Éden, eles tinham talvez habilidades, né, que se perdeu depois que o homem pecou, tanto que a serpente falava, e não há assim nada de extraordinário. Você vê que a Bíblia não realça, a Bíblia não faz assim nenhum alarde acerca da serpente ter falado. Portanto, eu entendo que é bem possível que os animais se comunicassem com o homem naquele tempo. Nós não sabemos, mas se a serpente falou, outros animais também podiam falar. Também nós sabemos que o homem que foi criado por Deus, a imagem de Deus, ele foi um ser dotado, portanto, de uma inteligência altíssima, rara. Para vocês terem ideia, segundo a ciência, nós não usamos 10% do nosso cérebro. Nós. Aquelas pessoas que têm o QI mais alto, QI de 140 para cima,
que é o quociente de inteligência, elas não chegam a 15% do cérebro delas. Eu fiz um teste uma vez, de sair, o meu QI deu 147, e eu não me acho assim, nem um pouco fora do comum. As pessoas que viram ficaram todas admiradas. Como é que eu consegui ter 147? Bom, eu não sei como é que eu consegui. Mas o que aquelas pessoas tinham antigamente era algo extraordinário. Porém, essa palavra que eu quero trazer para vocês nesta tarde, e temos aqui visitantes, temos pessoas adultas, temos pessoas que estão em viagem, pessoas que estão para tomar decisões. Eu penso que nunca houve uma altura em que este texto possa ou deva melhor ser aplicado do que essa em que nós estamos vivendo. Uma das preocupações que me tem vindo à mente, e eu tenho estado em algumas reuniões, fui convidado agora para ministrar uma grande reunião de pastores no mês de agosto. Não conheço, uma área nova para mim. E eu tenho estado em vários lugares e eu tenho colocado essa pergunta. Nesse período de tempo, de 2020 para cá, que nós podemos, sem nenhum medo de errar, talvez chamar de um período de preparação, um período pré-tribulacional, em que a igreja deveria prestar bem atenção para o mundo. Será que a igreja, será que nós, eu não falo a igreja, título, né? Cumprimentar nossa irmã que veio de Luanda, essa igreja pentecostal, uma igreja que nós amamos muito, temos estado muitas vezes lá. A irmã veio lá do Maculusso, do Ebenezer, Maculusso. Saudações ao pastor Francisco. E então, quando eu falo igreja, eu não estou aqui colocando títulos, bandeiras, mas sim a noiva do Cordeiro. Amém. Será que a igreja aprendeu alguma coisa? Eu perguntei um dia desse parece que quando a pergunta cai, as pessoas ficam assim se olhando. Eu lembro que nos primeiros 6 meses da pandemia, quando ninguém sabia, né, a extensão dela ainda, já se falava que em novembro de 2020 iam vacinar todo mundo, e depois eu vi uma propaganda na televisão portuguesa, né, quando a pandemia acabar, eu vou visitar a vovó, eu vou abraçar o vovô, eu vou na praia, eu vou no baile, eu vou... Né, todos os shows que havia lá em Portugal foram cancelados, foram adiados, né? Mas não vem ninguém, nenhuma propaganda, nem sequer, mesmo nas televisões tidas como cristãs, nenhuma delas falando alguma coisa sobre quando essa pandemia acabar, eu vou me aproximar mais de Deus. Vou procurar buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Será que aprendemos alguma coisa com esse tempo? Em que você não podia viajar, em que você não podia visitar ninguém para poder fazer negócios, em que se trabalhava escondido alguns, em que grandes restaurantes famosos fecharam completamente. A companhia sul-africana praticamente faliu, a companhia de aviação, porque não tinha voos. Outras empresas nunca mais abriram. Igrejas que se acabaram completamente. Será que nós aprendemos alguma coisa com aquele período? Será que nós procuramos saber, Senhor, qual a razão pela qual o Senhor permitiu algo tão sério? Por isso, eu pretendo dissertar sobre esse tema nesta tarde. E quero pedir ao Espírito Santo que possa abrir nossa mente para nós entendermos alguma coisa. Eu quero usar só 2 exemplos. A primeira vez que eu quero falar sobre Babel, ou a Torre de Babel.
uma cidade, uma torre, com vários propósitos. Gênesis capítulo 11, versos 3 e 4, diz assim: e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra. Presta bem atenção para essa expressão. Foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vejamos primeiramente o que o texto nos apresenta. Mas eu quero, será que é errado? Será que tem alguma coisa de mal em alguém planejar, digamos, construir um lugar, ou uma cidade, ou mesmo um pequeno farm, algo para poder viver em paz e segurança? É claro que não tem nada de errado nisso. Será que é mal a pessoa pensar no seu futuro e se resguardar de alguma coisa? Claro que isso não é mal. Mas embora o texto não traga muitas informações, e eu acho interessante quando a Bíblia quer trazer grandes revelações, ela fala pouquíssimo, né? Primeira coisa, vamos ver se eu quero fazer uma torre, algo durável, algo majestoso, algo que seja de uma dimensão tamanha. Agora mesmo, né, tinha aquele edifício lá em Dubai, que era para ser o mais alto do mundo, com 1.600 metros, fizeram a metade dele, ainda é o mais alto. E parece-me que a Arábia Saudita vai construir o maior, não sei, agora virou uma brincadeira isso aí. Estão construindo numa cidade do Brasil o maior prédio de apartamentos do mundo, vai ter 300 andares. Eu não queria morar num lugar desse nem por sonho, ainda mais à beira-mar, né? 300 andares. Mas o que a Bíblia diz? E foi-lhes o tijolo por pedra. Por quê? Apesar de, irmãos, isso aqui era a descendência direta de Noé. Portanto, estamos falando de homens que traziam em si a inteligência, a sabedoria do princípio. Eles tinham conhecimentos que nós não temos hoje. Eles tinham coisas que, quando você vê, por exemplo, ali na geração de Caim, é interessante ver se vocês, o Caim era um desviado, não. Preste atenção, o que é que a descendência de Caim fez? Os primeiros instrumentos musicais, eles conseguiram, desenvolver a técnica para criar ferro, aço. Eles tinham forja. Então, observa que não eram pessoas à toa. Mas quem quer fazer uma torre, e dizem os entendidos que deveria ter talvez uma milha romana, 1.400 metros, para ser uma coisa, ou 1 quilômetro, seria o que chamam, aquela forma daquele zigurat, né, que era tipo um templo assim, em várias camadas. Mas quem quer fazer uma torre para ter nome, não vai usar tijolo. Porque todos sabemos que o barro é um material perecível. Ele vai sofrer com o tempo, ele vai se degenerar e ele vai cair. E o que a Bíblia diz? E foi-lhes o tijolo por pedra. E o betume, embora o betume fosse muito abundante naquele lugar, eu falei sobre o betume aqui na sexta-feira, que assim, seria uma espécie de uma afloração quase natural do petróleo, né, do piche,
talvez fosse muito bom para colar o tijolo, mas vê que a Bíblia já, quer dizer, o Espírito Santo já diz logo assim, olha o erro deles. Usaram tijolo quando era para usar pedra. E usaram betume quando era para usar o cal. Porque historicamente se sabe que o cal, ele quando misturado com a terra molhada, é a base do cimento de hoje. Então veja que Deus já, embora eles não percebessem, o Espírito Santo já escureceu a mente deles para que eles não vissem o erro. Primeira coisa, eles escolheram os materiais errados. Quando a pessoa não busca conselho de Deus, ou quando o seu projeto vai além daquilo que Deus quer, ou está fora daquilo que Deus quer, Deus não tem compromisso. Deus não vai abrir o teu entendimento. Deus não vai te dar a visão perfeita daquilo que você precisa ter. E eram homens tão inteligentes, homens grandes, fortes, homens cujo seu ancestral conseguiu construir um navio de dimensões gigantescas. Esses homens, eles preferiram o lado mais fácil, que era amassar o barro, pisar o barro, queimar, fazer tijolos e construir uma torre. Mas a Bíblia já aponta o primeiro erro deles. A pedra não foi usada, foi o barro. E em vez do cal, o betume. Se você quer construir algo, primeira coisa, você quer fazer algo, o que eles queriam? Edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e nós tenhamos um nome, para que não sejamos espalhados. Deus tinha dito o que para eles? Espalhai-vos, crescei, multiplicar. A ordem de Deus não era que eles ficassem, era que eles ocupassem a terra. E eles queriam ficar amontoados. Então, um projeto feito fora do plano original de Deus. Quem sabe você já deu algumas cabeçadas, você já tinha coisas como certas, e viu que assim que a coisa deu tudo errado, tudo que você jogou ali desapareceu, o dinheiro saiu como que água entre os dedos. Você fala, mas eu sou tão acostumado a fazer isso. Só tem um detalhe: você esqueceu de falar com aquele que tem o controle de tudo. Você esqueceu de submeter a ele o teu plano, o teu projeto. O melhor plano, se Deus não aprova, não serve de nada. Então, eles queriam primeiro estabelecer uma geração notável. E quem sabe até, porque aquilo, curiosamente, todos os templos babilônicos tinham essa forma. Todos eles. É a forma semelhante, não é parecida, porque as pirâmides elas são lisas, né? Mas se você vê na cultura asteca, na cultura inca, na cultura maia, os templos são todos dessa forma, uma base, depois vai assim. Que eram templos, eram lugares de adoração. Eles queriam fazer um tipo de religião universal, na qual Deus não estava presente. Exatamente o que o homem quer fazer agora. Recebi um vídeo antes de ontem que eu fui ver o vídeo, está dentro desse projeto 2030 das Nações Unidas, que é formar uma religião universal sem Deus, sem cristianismo e sem igreja. Eles dizem que os cristãos são os maiores embaraços, são os maiores entraves aos projetos de um sistema dominante. Por quê? Porque a igreja ora. Amém. Porque a igreja tem parâmetros próprios, apoiados na palavra de Deus. Amém. Porque a igreja não se submete
ao inferno. A igreja pode ter cometido erros e continua a cometer, mas quando chega a hora certa, a igreja, ela é fruto da rosa de Saron, e a rosa, quando você aperta, você pode esmagar, mas ela vai deixar na mão da pessoa que esmagou a fragrância do perfume dela. Isso é a igreja. Amém. Quem mexe com a igreja, diz a Bíblia, toca na menina dos olhos de Deus. E é por isso que o grande plano desse sistema mundial, que chamam de Illuminati, chamam não sei do que, de 13 colônias, do raio, não me interessa o nome que eles têm, eles são todos do inferno. Não me interessa quem é o dono, se tem todos os bancos da terra, se tem... Não, o meu Deus, Ele criou os céus e a terra. O meu Deus, Ele é todo poderoso. O meu Deus, só a sala do trono é maior do que o mundo inteiro que nós conhecemos hoje. O meu Deus é Senhor de tudo e de todos. E o meu Deus está acima deles. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, não temam aquele que pode só tirar a vida. Temam sim aquele que pode tirar a vida e roubar a alma também. Portanto, o projeto oculto deles, e Deus tinha feito uma promessa dizendo, não vou mais destruir a terra com dilúvio, mas essa torre também era um desafio caso, né? Então, eles deviam estar fazendo uma torre tão alta que fosse mais alta do que as águas do dilúvio, para se proteger de uma... Então, eles já estavam pensando em criar uma sociedade desviada, idólatra, diabólica e contrária completamente à vontade de Deus. Mas aí Deus fez algo muito simples. Deus reuniu... Se você observar, isso é bíblico, né? Foram os vigilantes que decretaram a sentença contra Nabucodonosor, é lá no capítulo 4 de Daniel. É uma ordem que tem no céu. Eles é que decretaram aquela sentença. Então, Deus disse o quê? Desçamos lá agora. Vamos ver o que o Senhor diz aqui para essa turminha de espertos aí. Verso 7. Agora não são os homens falando. Deus usa a mesma linguagem deles. Eia, desçamos. E confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Só isso. Eles falavam só uma língua. Não se sabe qual é. Um dizem que era o aramaico, que era a língua caldeia, não se sabe. O certo é que eles falavam só uma língua. Então, massa era massa, tijolo era tijolo, isso era aquilo e tal. Dormiram no outro dia, quando a mulher foi falar com o marido pediu para ela milho e papi, ela deu, foi uma chapada nele. E não se entendiam mais. Não tinha mais conversa, não tinha mais dia, não tinha nada. Chegaram lá para poder trabalhar, era um monte de estranhos. Porque assim como os homens estão planejando dominar a terra e fazer dela um reino terreno, com uma religião única, Deus já disse que a pedra cortada sem ajuda de mãos, como viu, e foi um rei ímpio que fez isso aí. Bate sobre os 4 governos mundiais, está lá, e derruba tudo, e diz, olha, a cabeça, o peito, os braços, as pernas, a cintura, pé, tudo virou pó, mas a pedra ocupou toda a terra. O reino eterno, pedra, Cristo Jesus. Nada. Podem fazer o que quiserem. Eles podem fazer todos os planos. E tudo que é bomba, de hidrogênio, não sei do que, podem inventar o que quiserem. Deus continua a ser Senhor. Amém. Nada do que eles façam
todos os planos dele. Eles podem sim, podem entrar aqui, podem fazer uma arruaça, podem fazer uma desgraça grande, pode fazer sim, Senhor, mas sabe o que acontece? Eles não vão conseguir jamais a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus quando subiu naquela cruz e expirou e disse: está consumado, a vitória foi decretada, a nossa vitória e a derrota de todo o plano do inferno. Amém. Aleluia. Projeto sem Deus é fadado ao fracasso. Ok, mas tem projeto também que você põe Deus e fracassa. Mas não fique confuso não. Porque não basta orar, não basta dizer que está bonitinho. Ah, Senhor, aquela coisa. Ah, isso é pelo Senhor. É pelo Senhor. A mãe do Mica disse assim: olha, dediquei ao Senhor essas 1.100 moedas de prata para fazer 2 ídolos. Foi pelo Senhor. O povo, Moisés estava há 40 dias no monte, irmãos, na véspera, Moisés, Arão, os 70 anciãos, os filhos de Arão subiram o monte. A Bíblia diz: eles comeram e beberam vendo a glória de Deus, na presença de Deus. Está na Bíblia isso. Eu leio isso, eu fico admirado. Como é que Deus estava naquele monte? Ele sabia que eles iam se desviar daí há 40 dias. Comeram, beberam, se alegraram, desceram do monte. Moisés subiu mais um pouco. 40 dias depois: ô Arão, esse Moisés, não sei o que foi feito dele. Faz para nós deuses que vão adiante de nós. E o que o Arão faz? Traz aí ouro, traz ouro. Faz o bezerro de ouro. E quando Moisés desce, ele com a maior cara de pau. Eu acho que quando o Arão fazia barba, eu acho que ele não fazia barba. Não saía pelo, devia sair pó de serra. Que era cara de pau puro. O Arão era o cara de pau purinho. Ah, não, senhor, não se zanga comigo, esse povo é rebelde. Eles me deram ouro, eu joguei no fogo, aí saiu esse bezerro. Mas que mentiroso. Vamos ver então, e era o Senhor. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra e fizeram amanhã convocação, festa ao Senhor, como muitos fazem hoje. Congressos para o Senhor, conferências para o Senhor. 3 mil, 5 mil, 7 mil pastores vieram do mundo inteiro aqui para a África do Sul, né? Numa conferência que eu não sei o que aconteceu, que a igreja só piorou depois disso, para o Senhor. Para o Senhor, todo mundo com o seu fato de marca, e a um dizendo: olha, eu vim de primeira classe, eu vim de executiva, que eu não sou tão rico assim. De econômica não veio ninguém. Para o Senhor. Não basta pôr o nome do Senhor. Mas o exemplo que eu vou tomar agora é de gente crente. É de gente crente. Uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Uma pessoa que Deus levou ao céu para revelar segredos para ele. Então, mesmo pessoas que convivem com Deus podem cometer erros. Erro de avaliação, erro de projetos. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde bem hoje aí: não faça projeto excluindo Deus da tua vida. Amém. Aleluia. Bom, isso aqui não é bem assim, mas sabe, eu vou ganhar dinheiro e vou dar um dízimo bom. Sabe o que Deus disse para Israel? Por acaso eu como carne? Por acaso eu bebo sangue?
Por acaso eu como oferta queimada? Mesmo que todos os rebanhos do mundo fossem assados, eu não ia comer nada? Vocês acham que eu estou interessado nisso que vocês trazem aí? Então esse projetinho que você fez, ou está fazendo, ou está querendo fazer, né? Não é bem assim. Eu vou dar uma desviadinha aqui, mas eu vou tirar o dízimo disso aqui. Vou dar o dízimo. Desde quando Deus precisa do teu dízimo? Desde quando Ele disse que Ele vai viver do teu dízimo? Atos capítulo 16, versos 6 a 10. Projeto feito com Deus para Deus, mas não por Deus. Pode deixar. Criança não perturba nada. Essa falazinha aí é de criança que está gostando do culto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ouviu bem isso aí? Amém. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu vou lá, rapidinho, lá para o capítulo 16 de Atos. Eu sei que às vezes vocês perdem, né, a referência, a culpa não é minha, né? Se você voltar ao final do capítulo 15, a partir do verso 36, você vai ver que no 35 diz que Paulo e Barnabé, eles estavam juntos, eles ficaram em Antioquia ensinando a palavra de Deus. Alguns dias depois, 15:36 de Atos, que é o primeiro livro depois de João, alguns dias depois, portanto, deles terem ensinado lá em Antioquia, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Irmão, tem coisa mais linda do que essa? Não tem. Uma preocupação apostolar, uma preocupação de pai para com os seus filhos. Pensa num projeto que a igreja toda bateu palmas, aprovou de pleno, porque era de Deus uma coisa dessa. Era de Deus, era com Deus, mas não era feito por Deus. Cuidado. E aí começaram as divergências. Olha só, às vezes nós temos que prestar atenção para os sinais que Deus dá antes de você pôr o pé na estrada. Para não dizer antes de você enfiar o pé na jaca, ou enfiar o pé na lama, ou chutar o balde. Depende do país ao entendimento, né? E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. O João Marcos, ele era sobrinho do apóstolo Pedro, ele era filho da irmã de Pedro. Esse João Marcos aqui é o mesmo autor do Evangelho. Um jovem crente. Sim, senhor. João Marcos é um jovem crente. Depois, Paulo dá testemunho dele mais lá adiante ainda. Bom testemunho por acaso. Mas a Paulo não parecia razoável que não tomassem, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha, né? Porque na primeira viagem missionária, ao meio da viagem, o João Marcos disse tchau e bênção. E foi embora. E o Paulo não gostou. Se quando a pessoa sai contigo num empreendimento, você conta que aquela pessoa vai ficar contigo até o final. Amém. Acontece que o Barnabé
também era da mesma família. E o Barnabé queria, puxar o seu afilhado. E o Barnabé, que era um homem manso, chamado de filho da consolação, de tão manso que ele era, nessa hora a mansidão sumiu, e os dois quase que se pegaram ali. O Paulo também não era fácil, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, é a segunda viagem missionária. Logo no começo da viagem, ele encontra em Listra um jovem de 16 anos chamado Timóteo, que era a mãe judia e o pai grego. Ele circuncida o Timóteo e leva o Timóteo na viagem. Então, pensa bem, Paulo escolheu um companheiro assim, Silas mostrou toda a viagem, todo o tempo que era o companheiro ideal. Só que o Espírito Santo tinha outros projetos. Tenho certeza que Paulo, quando tomou essa decisão, pela intimidade que ele tinha com Deus, pela facilidade que ele tinha de falar com Deus, de sentir Deus, ele disse, vamos, e não esperou a resposta, igual Pedro quando disse, vou pescar. É errado pescar quando você é pescador? Claro que não é errado. Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido, gente. Já há dias que eles sabiam que ressuscitou e tal, mas não sabiam dele. Sabe como é que é, né? Quem sabe tivemos uma visão, vou pescar. E com ele foram 7 que o acompanharam. Então, 3/4 dos discípulos estavam ali naquele barco. Pedro, Tiago, João, um monte deles. Veja lá, acho que é capítulo 21 de João, está isso aí. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre cristãos que andam para trás, né? Mas o que é que Jesus tinha dito para Pedro? Deixa essas redes e segue-me, eu vou fazer de você o quê? Pescador de homens. Então, da onde Deus te tirou, Deus não quer que você volte para lá, não. Pescar, não, pescar era certo, eles tinham família, gente. Eles não... Só que o Senhor disse o quê? Permanecei na cidade até que do alto sejais. E eles foram para Galileia. Homens certos no lugar errado. Mas Deus não queria perder de 12 só tinha 11. Desses 11, um era o incrédulo total, que era o Tomé. Então o Senhor não queria perdê-los e foi atrás deles lá. Então todo projeto, por mais viável que pareça, por mais simples, por mais humano, por mais digno, se não é feito por Deus, não vai dar certo. Então saíram, passando, agora era Paulo, Silas e Timóteo, passando pela Frígia, mas quando eles chegaram nessa província chamada Galácia, foram impedidos pelo Espírito, não sei como, não sei se não tinha navio, não sei se teve alguma confusão, não sei se foram atacados, o certo é que eles não puderam ir avante. Por quê? Porque Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Amém. Deus não quer você dando cabeçadas por aí. Mas pastor, pregar a palavra é cabeçada, se for fora do lugar que Deus quer, é cabeçada sim, senhor. Aí, quando chegaram até Mísia, eles queriam ir para um lugar chamado Bitínia. Mas o Espírito Santo não permitiu. São mistérios. Paulo aqui resolveu economizar nos detalhes. Só que chegaram num lugar chamado Troade. E lá passaram uma noite.
E nessa noite, Deus, usando uma visão, mostrou para Paulo que o projeto dele era bom, era apostolar, era eclesiástico, era tudo, mas não era o projeto que Deus tinha para aquele momento, para a vida dele. E para a sua igreja também. Porque ele teve a visão, que ele viu um cidadão, né, vestido à maneira dos macedônios, e dizendo, venha até a Macedônia e ajuda-nos. Aí então eles concluíram que Deus os chamava para lá e foram para lá. Essa viagem deles, irmão, eles levavam aquela carta do Concílio de Jerusalém, aquela carta que os apóstolos escreveram para dizer às igrejas, né, quais eram as exigências e tal, que a igreja não era uma extensão do judaísmo, que os cristãos não estavam obrigados a se circuncidar, era uma coisa importante, mas Deus tinha algo melhor. Deus tinha um monte de gente, um monte de cidades que Deus queria que fosse alcançado, que Paulo não estava conseguindo ver. Hoje mesmo Deus pode ter, Deus tem algo novo, Deus tem algo maior, algo muito mais amplo, muito mais promissor, muito mais progressista para a tua vida, e você não consegue ver, porque você está preso só àquilo que você está acostumado a fazer. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Senhor, remove de mim aquela coisa acostumada, remove de mim aquilo que eu só acho que dá certo, e põe dentro de mim a tua vontade. Amém. Amém. É o que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Era um projeto tão bom, todo o Concílio de Jerusalém aprovou. Se você vê, por exemplo, as experiências que Paulo narra na carta aos Coríntios, eles passaram por experiências lindas que culminaram com a formação de várias igrejas. Havia o projeto de levantar ofertas para a igreja mãe, que era lá em Jerusalém, igrejas grandes lá da Europa, mas Deus tinha algo melhor para eles. Eu lembro que eu vi algumas igrejas dizendo, não, depois que acabar a pandemia, vamos voltar a fazer as grandes vigílias. Só que essas vigílias que eles fazem não são de oração, são shows evangelísticos, bandas, pregadores, não sei quantos pregadores, não sei quantas bandas, ninguém ora mais não. Uma vez recebemos aqui, já faz uns 15 anos ou mais, um convite para uma vigília numa igreja, não vou dizer nem onde era. E o convite era bem claro embaixo, não se preocupe, não vai ter oração. Assim mesmo. Uma vigília sem oração. Aí um mês depois eu fui pregar nessa igreja e vi o fruto da vigília. Uma jovem filha de um dos presbíteros endemoniada, completamente. Possessa de tudo. E o Senhor libertou ali. E eu perguntei, como foi que esse demônio entrou? Não, é que na vigília, em vez de ler a Bíblia, nós estávamos aqui jogando cartas. Na vigília jogando cartas, aí entrou um demônio nela. Então, povo de Deus, vamos buscar o conselho com o Espírito Santo. Amém. Pelo menos convida o Espírito Santo para estar na tua vida. Amém. Se você não tiver tempo para poder orar de manhã, assim, Senhor, bom dia, Senhor, obrigado pela noite. Espírito Santo, vem estar comigo, Espírito Santo. Amém. Vem me mostrar. Espírito Santo, vem encher a minha vida. Nós estamos precisando de um enchimento do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo tinha. Silas, todos tinham, mas acontece que eles estavam tão imbuídos por um projeto humano lindíssimo,
que não conseguiam ver o projeto divino que era muito maior. Você não tem ideia do que Deus tem para a tua vida. Amém. Você não tem ideia da grandiosidade. Eu orei por um irmão aqui, acho que foi em 2021. As coisas estavam começando assim, essa experiência. Olha, se você continuar assim, você vai ser uma pessoa muito próspera, você vai ser homem rico. Mas cuidado, eu falei para ele, Satanás preparou um laço para te apanhar. Se você não permanecer fiel, você vai perder tudo. Ele foi avisado. E não foi fiel. E perdeu tudo. Porque o Espírito Santo, ele alerta. Deus não quer que você perca. Deus não quer que você vá para o fundo do poço. Deus não quer que você fique na miséria, não. Deus quer que você seja feliz e abençoado aqui na terra. Porque a Bíblia é clara quando diz assim, aquele que deixou tudo por amor de mim, diz assim, eu vou abençoar você, você vai ter 100 vezes mais amigos, bens, família, com tribulações, como disse o Marcos, né? Talvez o Pedro disse, ó, Marquito, põe esse adendo, que eu sei o que é isso, com tribulações. E depois o quê? Um tesouro no céu. Então, Deus quer que você seja rico, feliz e abençoado e próspero aqui na terra, e você não perca a tua salvação. Esse é o projeto dele. Você só tem que falar com ele, dizer e convidar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui para isso. Jesus disse, olha, eu tenho que ir, que se eu não for, o Consolador não virá, o Ensinador não virá, o professor não pode vir estar com vocês no dia a dia, se eu não for. Ele disse, eu tenho que ir, ele só pode vir depois que eu for. E sabe quando foi que ele veio? Justamente na altura da festa da colheita, que era o Pentecostes. Foi na altura da festa da colheita que o Espírito Santo veio. Ninguém plantou para colher o Espírito Santo, eles só ficaram. Aí, depois que saíram ali do mar da Galileia, depois de comer pão, Jesus disse assim, filhinhos, tragam peixe para a gente comer. Ah, Senhor, não apanhamos nada. Mas de novo, vocês não aprenderam nada. Olha, faz o seguinte, quantos lados o barco tem? 2. Então joga do lado direito. Apanharam 153 grandes peixes, que eles ficaram admirados como é que chegar, puxar aquela rede e ela não se rompeu. Jesus pediu um peixe, eles não tinham. Por quê? Porque estavam com o projeto errado. Estavam no lugar errado. E diz que quando eles chegaram na praia, arrastando aquela redona cheia de peixe, já tinha peixe e pão pronto. Deus não precisa do teu peixe. Deus precisa de você. Amém. Deus quer você. Amém. Andando com Ele, você obedecendo a Ele, você respeitando Ele. Deus quer você. Amém. Quando é que vamos conseguir colocar isso na nossa cabeça? Eu não gosto do Benihim. Eu acho que o Benihim extrapolou. É mais um, foi grande chamado, grande coisa, e depois no final começou a escrever bobagem. Que o Adão tinha asa, que as mulheres pariam o filho pelas costelas. Ele escreveu essas bobagens aí. Mas escreveu um livro muito lindo. Bom Dia, Espírito Santo. O Paul Yong-Soo, que também depois virou David, né, lá na Coreia, quando o camarada faz 60 anos, ele muda de nome. Uma confusão isso, né? Mas como é que são aqueles tracinhos, a gente não sabe ler naquele negócio? Se está David ou John, nós não vamos saber mesmo. Ele também escreveu assim, Espírito Santo, meu companheiro, um lindo livro também, muito bom. Nós precisamos
pedir para o Espírito Santo estar conosco. Amém. Ele vai te capacitar em cada segundo da tua vida. Ele vai segurar as tuas mãos. Ele vai abençoar o teu trabalho. Ele vai abençoar os teus projetos. Ele vai abençoar o teu lar. Ele vai abençoar a tua empresa. Ele vai abençoar os teus diplomas. Tem diploma aí dentro da gaveta. E não vai sair de lá. Porque para sair de lá, você tem que chegar lá e dizer: Espírito Santo, qual desses diplomas aqui é que... Ele vai dizer: olha, esse que eu quero. Mas senão esse aqui não dá nada contigo, não dá mais comigo, dá. Você precisa confiar no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele, mais do que nunca, ele quer ser o nosso companheiro. Você não pode abrir mão dele. Que custa você dar bom dia para ele, convidar para ele passar contigo o dia? Mas sabe por quê? É porque você já tem o teu projeto, como disse o nosso querido Tiago. Eia, hoje e amanhã. Quem sabe, Vanderbilt Park, Botsuana, não sei o quê, e tal, ok, vou aqui, vou acolá, e vou fazer, e vou acontecer, Walkerville e tal. Você já fez o teu plano. E você vai dar cabeçada. Mas ele diz assim: olha, em vez de você dizer tudo isso, em vez de você dizer: olha, eu vou trabalhar tanto tempo ali, vou ganhar e vou fazer, diz assim: olha, se o Senhor quiser, se eu viver, eu já encontrei na Bíblia mais de 20 vezes a mesma expressão, desde o começo até o final, que o homem é como a erva. Seca-se a erva, vai tudo embora. O que é que ele diz aqui? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveria dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos estar de pé, Aleluia. Convida o Espírito Santo. Não é só para você falar língua, não é bom falar língua, mas é bom ter a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, ele foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Irmãos, quando Davi conquistou a famosa fortaleza de Sião, que era inexpugnável, só com muito tempo de cerco, pedrada e tudo, para derrubar coisa, se você ler, você sabe que Davi disse assim: olha, nós não vamos, não, pela muralha não. Tem um córregozinho que leva a água lá para dentro da cidade. Vamos entrar pelo córrego. Não precisou derrubar nenhuma parede. Quem foi que disse para Davi? Isso foi o Espírito Santo. Davi: olha, tem um córrego ali. A água é minha, a terra é minha. Quando você convidar o Espírito Santo para ser teu companheiro, ele não quer ser teu diretor, não. Deus é meu sócio. Não diga uma asneira nessa. Porque na hora que você disser isso, você falhar em alguma coisa, você vai ter o céu inteiro contra ti. Diz que o Senhor é o teu Deus, não teu sócio. Grande erro. Não sei o que, sempre de compras El Shaddai. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Dar nome santo a coisas terrenas. Mercearia Rosa de Saron. Você acha que Deus está nisso? Deus não está nisso aí. Os nomes santos de Deus são santos. Eu estou agradando Deus, mas não, você está adulando Deus. Há uma diferença entre adorar e adular. Você
está bajulando Deus. Deus não quer bajulação, Deus quer adoração. Se quer adorar a Deus, convida. Cada dia Ele está contigo. Senhor, vem estar comigo aqui do meu lado, aqui no carro, Senhor. Senhor, eu vou fazer esse negócio. Por favor, Pai, manda teu anjo à minha frente. Abrir essa porta que está fechada, Senhor. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que temem a Deus. Foi anjo que abriu a cela para Pedro sair. Pedro e João. Depois para Pedro sozinho sair. São os anjos. Eles fazem o que Deus manda fazer. Senhor, tem esse teste tão difícil. Senhor, tu sabe que eu já estudei. Senhor, tu sabes que essa disciplina é difícil para mim. Mas, Senhor, tu tens toda a sabedoria. E Deus vai te abençoar nessa hora, se você estudar. Agora, Senhor, just in case, eu vou levar essa colazinha. É 0. Vou levar aqui essa... Como é que chama aqui? Lá no Brasil chama cola. Cábula. Que coisa mais feia. Todo mundo está rindo porque já fez isso. Só para não esquecer, Senhor. E você não pediu para Ele te lembrar? Convida o Espírito Santo. Aleluia! Vamos convidá-lo agora para estar conosco. Amém. Vamos nos humilhar diante dele agora, com interesse de coração. Nós temos alguns minutos, vamos fazer isso. Aleluia! Você pode fazer isso, você pode se ajoelhar aqui, como você achar melhor. Convida o Espírito Santo para estar na tua vida. Você pode se ajoelhar onde você estiver. Só convida o Espírito Santo. Eu fiz tantos planos, mas eu estou vendo, parece que a minha vida não anda para frente, não consigo, Senhor. Escolhas erradas, avaliações erradas. Convida o Espírito Santo agora. Primeiro pede perdão e depois convida o Espírito Santo. Venha minha vida. Quanto tempo faz que você não sente o Espírito de Cristo, o Espírito da revelação, o Espírito da graça, o Espírito da salvação na tua vida? Quanto tempo faz? Convida-o agora. Espírito Santo, eu vim aqui com esse propósito, mas tu podes mudar tudo. Seja o que for, coloca agora debaixo da autoridade dele. Submete a ele com interesse de coração. O que Daniel entendia de sonhos? Nada. E não é só isso. Ele tinha que descobrir qual era o sonho. Mas ele foi orar, vigília de oração. Ele com os 3 companheiros, não foi vigília de jogar dado nem carteado, nem de tocar música, vigília de oração. E lá o Senhor disse: olha, o sonho foi esse e a interpretação é essa. Ele revela até aquilo que você nunca estudou, porque Ele é Senhor de tudo. Ele quer abençoar o teu corpo, abençoar a tua família. Ele quer encher a tua alma de alegria. Ele quer tornar você próspero, feliz, abençoado, saudável. Aleluia. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor. Teu cajado, a Tua vara nos consola.
Obrigado, Senhor, por mais experiência que nós tenhamos, nós dependemos de que Tu nos conduzas cada dia aos pastos verdejantes, às águas frescas e ao tempo de refrigério. Senhor, nos perdoa, te peço, que temos sido tão autossuficientes, tão autônomos. Senhor, alguns de nós temos até tido a petulância, Senhor, de te comandar, de dar ordens para Ti, de dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, confessamos agora que temos pecado contra Ti. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, companheiro, amigo, professor, vem estar conosco, vem estar na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, nesta igreja, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, em cada filha. Vem estar, Senhor, vem estar. Espírito Santo, eu te convido, Tu és bem-vindo. Traz Tua revelação, traz Teu poder, traz Tua renovação agora sobre esta vida. Mostra que Tu tens nos recebido na Tua presença, mostra que tens perdoado nossas faltas, e traz a Tua alegria agora. Traz a Mahamala Sushita. Oh Espírito Santo, como Tu és essencial para nós, nós não nos damos conta disso. Às vezes gritamos, Senhor, de raiva, e a nossa raiva é justa, tivemos um plano frustrado, e nos esquecemos, Senhor, de que nós fomos por aquele caminho porque nós quisemos ir. O Senhor não nos mandou ir por ele. Oh Espírito Santo, Tu que foste enviado para estar conosco, eu te peço, nos aceita. Por mais que tenhamos feito tantas coisas que Te entristeceram, estamos aqui agora pedindo perdão em nome de Jesus dos nossos erros, das nossas falhas, e Te convidando, vem estar na nossa vida, nas nossas mãos, nos nossos olhos, nos nossos pés, na nossa boca, no nosso ouvido, no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar, no nosso trabalho do dia a dia, em tudo que fazemos. Espírito Santo, vem estar, vem estar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar de pés, irmãos. Estamos já encerrando. Terça-feira, 9 da manhã, temos oração aqui no templo. Se tem causas, você tem tempo, venha aqui orar. E também é tempo de oração, tempo de testemunhos. Na quarta-feira temos a Quarta da Vitória, oração pela família. E na sexta-feira nós temos um estudo que é sobre, estamos estudando sobre os patriarcas, mas possivelmente, talvez vamos dar uma outra aula. Vamos ver o que o Espírito Santo nos fala nessa semana agora. Porque, sabe, irmãos, nós temos errado muito, porque nós temos feito planos e programas, e nós não deixamos Deus dizer, eu quero que se faça isso, eu não quero que se faça isso agora. Nós não temos deixado Deus fazer. Isso em todos os sentidos. Se alguém está enfermo, venha aqui à frente. Queremos orar por você agora, antes de terminar o culto. Orar e ungir com óleo. Chamar os presbíteros da igreja, que está aqui. Agora, se você tem uma causa impossível, fica naquele cantinho, bem ali assim, perto de onde está o diácono Virgílio ali. Você tem uma causa impossível. Eu tenho duas causas. A impossível é a doença. Então, talvez você fica no meio. Põe um pé numa cadeira e um pé na outra, ou então te ajoelha em cima de duas cadeiras, não sei. Te vira aí.
E nasce demais. Quando você receber a unção agora, peça não somente a cura, mas peça a unção de Deus na tua vida. Peça uma revelação do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Pai Santo, teus servos estão ungindo agora. Toma agora nesse momento, Senhor. Mãos que são ungidas, ouvidos, cabeças, toda enfermidade, Senhor, é quebrada agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Senhor, ó Deus, esse mal nos rins, esse mal nas costas, esse mal no estômago, no intestino, no baço, nos pulmões, na garganta, no coração, no ouvido, que nada cheira ramas. Lava cheia de ramanacana cheia base. Se lamarra cheia de lemanaches. Senhor, daqui à minha direita estão teus servos com causas impossíveis. Halai, tu disseste, Senhor Deus, para Sara, disseste também para Jeremias. Aleluia. Porventura, há alguma coisa difícil para Deus? Xalá, Ramanarias. Sobre esta palavra eu oro. E queimanai, cholamanda. E quebro agora, Senhor, e desfaço o impedimento em nome de Jesus. E todo embaraço é tirado agora. Toda obra mais desfeita agora. Toda praga, maldição, encantamento é desfeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta vida receba a paz, e receba a bênção, e receba a cura, e receba a unção, e receba a revelação, Pai. De Karamachala Barraga Chagas. Abençoe essas mentes, Senhor, com a sabedoria do Espírito Santo. Aleluia. Deus Santo e Eterno, te glorifica nesse momento, Senhor, em obra santa no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nos despede na tua paz, nos leva em paz e segurança, guarda teu povo do mal, Senhor, abençoa, Senhor, faz a diferença entre o justo e o ímpio, meu Pai. Não permita, Senhor, que nenhuma mão estranha possa tocar naquilo que é teu, nem dos teus filhos, Senhor, que aqui estão. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, com todo o povo do Senhor, o povo de Deus possa dizer amém. Deus abençoe, irmãos, vamos na paz do Senhor Jesus. E não esqueça.